todos sejamos edificados em nosso espírito, que venhamos alcançar a paz do Senhor que excede todo entendimento e toda compreensão. Pai Santo, que nessa noite o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado. Te agradeço do profundo do meu ser. Ó Pai, abençoa cada família, cada esposo, cada esposa, cada filho, cada lar, cada família. Que esta palavra dessa noite possa alcançar todos os lares, ó Pai. E que a Tua bênção esteja sobre todos. Guarde todos os seus filhos com a Sua mão poderosa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, sem mais demora, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 14. É um texto bem conhecido, ou melhor, capítulo 7, por favor. Amém? 2 Crônicas, capítulo 7. Aleluia. Capítulo 7, versículo de número 14. É um texto bem conhecido. Abra sua Bíblia, eu espero você. Se possível, dê uma Bíblia para sua filha. Se ela não tem, então presenteie a ela com a Bíblia. Seu filho, compartilhe a sua Bíblia com todos aí da sua família. Essa noite é uma noite especial, porque Jesus está aqui comigo e está aí com você também. Amém? Diz assim, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14 em diante. E se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros, e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão observando, e os meus ouvidos atentos às orações que serão realizadas neste lugar. Amém? Somente até aqui. Esse texto, eu considero um texto áureo desse livro, porque essa passagem, na realidade, eu estou lendo só para embasar o tema dessa noite, desse estudo, que é oração. Mas eu estarei desenvolvendo um próximo estudo para uma próxima oportunidade exatamente nesse tema. Então, queridos, o tema dessa noite é oração. 4 perguntas fundamentais que devemos fazer em relação à oração. Eu escolhi 4 dentre tantas outras que devem ser feitas e podem ser feitas. Eu escolhi 4 porque, para não tornar o nosso estudo um tanto quanto extenso, de modo que nós possamos realmente compreender. Então, você que está aí em sua casa, se você quiser pegar um caderninho, pegar uma caneta para você estar anotando alguns versículos que nós vamos citar aqui, não tem problema, você tem tempo para fazer isso, porque eu quero ler nesse momento uma introdução que eu trouxe aqui para compartilhar com você. A oração é a sua maior arma. Oração é a sua maior arma. Oração é assunto, objeto de pregações, de livros, de escolas dominicais, obviamente para as igrejas que usam, e tantos outros assuntos. Então, oração é um tema desenvolvido, eu creio que todo pregador, todo evangelista, todo mestre, todo cristão já estudou, já teve a oportunidade de buscar na Bíblia significados de oração e quão importante ela é para a vida do cristão. Então,
repetindo mais uma vez, oração é a sua maior arma. Oração é assunto, objeto de pregações, livros, escolas dominicais, etc. Contudo, pouquíssimos cristãos, nos dias de hoje, realmente praticam oração. Nessa noite, eu quero trazer esse culto de ensino em forma de reflexão. Porque, ao mesmo tempo que eu compartilho com vocês, mas eu antecipadamente já me debrucei sobre o tema, já refleti sobre a minha própria vida em relação a esse tema que Deus me deu. Então, nessa noite eu quero trazer com essa palavra de que oração, poucos cristãos hoje verdadeiramente têm essa prática de orar. Orar é visitar a Deus. Jesus constantemente se comunicava com o Pai por meio da oração. Ele sabia que essa prática era a única forma de realmente vencer as doenças e o poder dos espíritos demoníacos. Então Jesus, ele sabia, obviamente, que a oração era tão fundamental que muitas vezes Jesus se isolava até dos seus discípulos para se retirar e ter um momento a sós com o Pai. Não é verdade, pastor Ângelo? Amém? Pastor Charlie? Glória a Deus. Então vamos lá. Oração é o poder que constrói o meu, o seu, o nosso relacionamento com Deus. Não existe relacionamento com Deus sem oração. Não existe relacionamento com Deus sem oração. Oração é fundamental para a nossa vida de comunhão com Deus. A oração, repetindo, é o poder que constrói o nosso relacionamento com o Pai. Deus espera a nossa oração. Anjos respeitam sua oração. Oração é a mais poderosa forma de mudar e melhorar nosso futuro e a nossa vida. Eu quero que você observe. Do dia que você se rendeu ao Senhor, o quanto a sua vida mudou. Então a sua vida é um testemunho vivo perante sua família, perante seus amigos, no seu ambiente de trabalho, perante a rua que você mora. Mas desde o dia que você se converteu até o dia de hoje, observe o quanto você foi transformado. A pessoa que você é hoje. Então, oração é a arma mais poderosa, capaz de mudar e de melhorar o nosso futuro, o nosso dia a dia. Porque a oração é se relacionar com Deus. E é impossível alguém se relacionar com Deus e a sua vida não ser mudada, não ser transformada para melhor. É impossível. Então, por fim, creio que a oração é o único caminho através do qual Jesus Cristo nos conduz a termos a verdadeira paz em nosso espírito e em nossa vida. Se eu fosse mencionar aqui tudo que o Senhor Jesus já fez na minha vida, tudo que Deus já propiciou a minha vida, a pessoa, o homem que eu era no passado, as práticas que eu vivia, eu não mudei por um conselho de psicólogos. Eu não mudei por conselhos de melhores amigos que eu podia ter. Não, eu não mudei simplesmente por encontrar um livro numa parada e resolvi abrir e ler. Não foi por isso. A minha vida foi mudada desde quando
eu permiti que o Senhor Jesus Cristo entrasse em minha vida. E assim Ele faz com você que está aí na sua casa e que ainda não teve a oportunidade, sabe, de se colocar diante do Senhor, sem nenhum mérito próprio, mas você se despojar dos teus próprios conhecimentos, dos achismos. Porque eu acho dessa maneira, eu penso dessa maneira. Não, somente depois que o homem, a mulher, o jovem, dá uma oportunidade para o Senhor. Então, a partir desse dia, o Senhor, Ele passa a te transformar. Não é complicado. Ele te transforma através da palavra dEle, através de uma vida onde você passa a colocar Deus na sua frente, onde você passa a incluir Ele na sua vida, onde você recorre a Ele, não como algumas vezes você, porventura, passando por uma situação de momento dentro de um hospital, você escuta alguém que está enfermo, sentindo alguma dor, falando: ai meu Deus. Não, mas porque você sentiu necessidade, como pessoa mesmo, de trazer o Senhor para a sua vida, para que Ele transforme em você. Então, isso é uma introdução que eu trago, falando sobre a oração, quão importante é. 4 perguntas fundamentais nós devemos fazer, e eu escolhi aqui 4 perguntas, que eu considero importantíssimas, fundamentais, sobre oração. Primeira pergunta: por que devemos orar? Por que devemos orar? Sabendo antecipadamente que orar não é fácil. Orar é uma conquista. Orar é uma conquista diária. Orar não é fácil. Porém, ela é fundamental para a nossa vida. Então a primeira pergunta é: por que devemos orar? Vamos lá, por alguns momentos vou convidar você a abrir sua Bíblia, mas eu vou te esperar você abrir. Primeiro, por que devemos orar? Porque é uma ordem de Deus. Orar é uma ordenança, uma ordem de Deus. Porque Deus, no seu poder, na sua plenitude, na sua magnitude, o Senhor deixou este ensinamento. Eu vou falar mais na frente, mas a oração, ela é tão importante para nós, para o nosso espírito, como o alimento é para o nosso corpo. Para que você tenha ideia da importância da oração. Então, por que devemos orar? Porque é uma ordem de Deus. Lucas 18, verso 1. Você pode abrir aí na sua casa. Pede ajuda a alguém que está do teu lado. Amém? Lucas 18, versículo 1. Esse é um estudo, então nós vamos fazer uso da Bíblia. Vamos estar lendo alguns textos. E todos vão estar acompanhando. Amém? Eu vou ler aqui o que está escrito na minha Bíblia. Mas você pode ler também aí na sua Bíblia, se você quiser ter mais comodidade, colocar mais a sua atenção ao que você está ouvindo do que propriamente você procurando, não tem problema. Lucas 18, verso 1 diz assim: então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Então, queridos, se pressupõe que, ao colocar essa palavra, orar continuamente e não desanimar, é porque ele já sabia que nós estaríamos sujeitos ao desânimo
na oração. Por isso que fala o termo guerra. É uma guerra que existe. Porque muitas vezes, nós sentimos vontade de orar, e orar, e orar, e orar muito. E a vontade vem da nossa alma. Mas o colocar em prática é outra situação. Então a nossa vontade sempre vai estar andando na frente da nossa capacidade de executar. Compreende? Então, por isso essa expressão, repetindo, 18 verso 1, e jamais desanimar. Então deixa eu falar uma verdade para você. Quando você está sem ânimo, sem vontade, sem forças, não tem problema. Vai lá, dobra seu joelho, entende? E fala: Jesus, eu te amo. Senhor, eu sei que Tu está vendo as minhas fraquezas. Eu estou aqui, eu não tenho palavras. Simplesmente eu quero te dizer: eu estou aqui. E permaneça ali. Porque muitas vezes, para mim, a verdade é que muitas vezes o silêncio vale mais do que palavras. Porque Deus não resiste à lágrima daquele que, por mais fraco que esteja, vai à presença do Senhor. Então, eu até acredito que muitas vezes as nossas verdadeiras orações são aquelas que são expressas por meio de lágrimas e não de palavras. Porque quando há lágrima, há sinceridade. Quando há lágrima, há dependência de Deus. Quando há lágrima, você está falando: Senhor, as minhas condições, minha capacidade, tudo que eu podia fazer eu já fiz. Então eu estou aqui. O que eu tenho, Senhor, são lágrimas. Isto é oração também, por mais fraco que você esteja. Então Jesus recomendou: não ceda ao desânimo. E quando assim estiver, em última instância, se esse for o último estágio, ainda assim o Senhor te escutará no teu silêncio. Então, a oração. Segundo, porque a oração é uma chave de poder. A oração é uma chave poderosa. Há muitos anos atrás, na realidade há 22, 23 anos, eu me recordo, na minha memória, que havia uma frase escrita em uma faixa no púlpito da igreja. E a frase era, e eu nunca esqueci: oração é a chave da vitória. Porque orar é ir dialogar com a pessoa certa. Porque quando nós, em meio a adversidades, aflições e tantas outras coisas, buscamos soluções horizontais, no melhor amigo, no melhor ombro, às vezes acontece sim, da sua solução vir dali. Mas o Senhor, Ele sempre vai estar esperando a sua busca por Ele, para você conversar com Ele. Entende? Priorizar. Porque de qualquer forma, a tua resposta, entendeu? É o teu milagre, a solução de qualquer que seja a tua situação que você necessita. E a operação de Deus, Ele opera em vidas humanas. Então Deus, Ele move. Deus, Ele não vai descer do céu e falar: filho, eu vim aqui, eu ouvi a tua necessidade, vamos ali comigo. Deus vai usar alguém. Mas
A operação veio de Deus. Nós só somos, o ser humano só é um instrumento para a realização do propósito de Deus. E quando a sua necessidade não for suprida por aquele que Deus designou, porque Deus, Ele fala no coração, mas ouvir a voz de Deus e executar aquilo que Deus coloca no coração é outra coisa diferente. Mas tudo vem de Deus. Então, primeiro ponto. Primeira pergunta: por que devemos orar? Porque é uma ordem de Deus. Orai e não desfaleça. Porque a oração é uma chave de poder. Atos capítulo 12. Pedro estava em uma prisão, um calabouço. E lá, não era como as cadeias de hoje, não. Que, por mais difícil que possa ser lá dentro, tem oxigênio direito, tem, de certa forma, limpeza no local. As prisões eram em calabouços subterrâneos, por onde passava os esgotos. As prisões eram assim, sujas. Estava preso. E estando preso, um anjo visitou ele lá. E o anjo mandou que ele se preparasse e foi conduzindo ele até a saída. E vamos ler, porque no verso 5, Atos capítulo 12, no versículo 5, para ser mais preciso. Atos capítulo 12, verso 5. Amém? Pode encontrar aí na sua Bíblia. Quem está aqui comigo também pode encontrar na sua. E vamos todos participar. E ouvir um amém é muito bom também. Então diz assim: que quando Pedro estava detido no cárcere, porém a igreja orava fervorosamente a favor de Pedro. Observe, oração é a chave da vitória, é uma chave poderosíssima. Observe que aquela igreja estava orando, intercedendo fervorosamente a favor de Pedro. Então, a ação daquele anjo em ter ido lá, por ordenança de Deus, em razão de uma igreja que estava orando acerca daquele discípulo, daquele apóstolo, que até então estava preso. Observe que ação de Deus sobrenatural. Cadeias foram se abrindo. Cinge-te. E passou por algumas portas. E ninguém viu Pedro. E muito menos o anjo. Então observe que a oração, o poder da oração, porque a oração é uma chave de poder. Olhe, uma palavra eu preciso frisar nessa ação, nesse poder, sabe? Nesse relato, que muitas vezes tem o poder de nos prender em um texto desse e meditar horas. Tamanha maravilha do poder de Deus. Mas uma palavra eu destaco: intercessão. Intercessão. Aquela igreja estava intercedendo a favor de uma pessoa amada. E nós podemos aqui ver, baseado nessa primeira pergunta, que é: por que devemos orar? Por quê? Olha o poder da oração. Tirou alguém de uma prisão. Depois você na sua casa, leia o contexto. Leia o capítulo todo. Atos capítulo 12. Você vai ficar maravilhado. Anote aí no seu caderno.
Amém? Então vamos lá. Para ficar na sua mente, primeira pergunta foi: por que devemos orar? Mas eu quero entrar na segunda pergunta. E a segunda pergunta imprescindível que devemos fazer é: o que opera a oração? Obviamente, nesse texto de Atos, operou um livramento, de maneira miraculosa. Mas vamos entrar de forma mais precisa. O que opera a oração? A oração muda o seu interior, seu espírito. Oração tem o poder de moldar o nosso espírito, porque o nosso espírito é a casa que o Espírito Santo de Deus reside. Então a oração, quando nós oramos a Deus, o Espírito Santo está naquele momento se unindo ao nosso espírito e limpando, porque o nosso espírito é a lâmpada de Deus. Nosso espírito é uma casa e a lâmpada de Deus. Então quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, veio sobre a tua vida, ele foi residir dentro do seu espírito. Então, oração tem o poder de mudar o seu interior. Interior aqui é o seu espírito, de modo que a paz inunda completamente o seu espírito. Observe pessoas quando não ainda tinham um relacionamento com Deus, eram algumas nervosas, tensas, algumas desesperadas, por que não dizer violentas, brutas. Com o passar dos dias, o tempo passou, de repente chega alguém e fala: fulano, eu não estou te reconhecendo. O que aconteceu na sua vida? Você está diferente. Às vezes alguém está na escola e as pessoas vai lá naquela jovem, naquele jovem, e muitas vezes vai buscar conselho. Olha para a pessoa e fala: eu estou com vontade de conversar com você, posso falar uma coisa com você? E a pessoa, logicamente, pode. Pois não, o que você está passando? Ah, está acontecendo assim, assim, assim com a minha vida. E a pessoa começa a se tornar uma referência naquele lugar, onde, em função do Espírito Santo estar ali dentro do seu espírito, as pessoas, elas não conseguem ver, mas também elas não conseguem compreender, porque aquela pessoa é uma pessoa diferente, que tem uma paz de espírito, transmite uma paz de espírito, e todo mundo quer estar perto. E por mais que no ambiente que ela se encontre seja um ambiente pesado, um ambiente difícil, mas todo mundo te respeita. Você é respeitado ali naquele lugar. Então, a oração tem esse poder. Vamos lá. Olha, inunda o teu espírito, e a presença do Senhor Deus enche seu coração de refrigério. O nível agora mudou. Por quê? Primeiro o Espírito Santo vem e passa a habitar dentro do seu espírito, no seu íntimo. Porém agora, você passa a se tornar uma pessoa que, em função do Espírito Santo habitar no seu espírito, olha o que acontece. A presença do Senhor enche o seu coração. Coração aqui não é o órgão tuque, 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 é
é a sua alma. E a sua alma passa a ter refrigério. Ou seja, seu espírito habitado pelo Espírito Santo, agora o Espírito Santo olhou para a sua alma e diz: oh, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou tirar essa angústia daí de dentro de você. Eu vou tirar esse desespero aí de dentro de você. Eu vou tirar de você essas emoções abaladas, desestruturadas. Essa dor que você não compreende, mas que está aí dentro de você. E que muitas vezes leva pessoas ao desespero. Então, o Espírito Santo transborda o Espírito e começa a encher a alma. E a alma passa a receber refrigério. Ou seja, muitas vezes as circunstâncias elas são contrárias. Mas o que o torna diferente, muitas vezes, sabe aquela pessoa que já fez uma aliança com Deus, que já se rendeu completamente, que não anda mais dirigida pela sua maneira de ser, de pensar, de achar, mas que passa a confiar em Deus. Que nos momentos de angústia, de tribulações e de circunstâncias adversas, ela tem paz. Ela não se deixa dominar pelas circunstâncias. Até porque as circunstâncias é um dos maiores inimigos. Por isso o Senhor disse: o justo não viverá pelo que vê, mas pelo que diz a palavra do Senhor. Amém? Vamos correr um pouquinho? Vamos lá. Então, vamos lá. A oração também tem o poder de mudar as circunstâncias externas. Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos 5 sentidos, me ajuda aí: tato, paladar, olfato, visão e audição. Obrigado. Isso é muito importante. Por quê? Quem em nós se utiliza dos 5 sentidos que nós temos é a nossa alma. Toda a informação que a nossa alma recebe é através dos nossos 5 sentidos. Ou seja, quando eu vejo, quem está vendo? Minha alma. Quando eu escuto algo, quem está ouvindo? A minha alma. Quando eu toco, quem está tocando? A minha alma. Então, a minha alma, ela recebe informações do mundo ao qual nós vivemos através dos nossos sentidos. Agora, escute isso. Quando você escuta uma notícia negativa que é contrária a você, essa informação circunstancial daquele momento que se apresentou de forma contrária a você, como você recebe? Como você se comporta? Como você escuta? O que você sente em relação àquilo que você está recebendo? Deixa eu falar uma coisa para você muito simples, que eu demorei muito tempo para entender. O que é de fato o nosso espírito humano? O nosso espírito humano é uma fagulha da própria vida de Deus em nós.
E o nosso espírito, ele é eterno. Ele é eterno, porque ele veio de Deus. E a nossa alma? A nossa alma nada mais é do que 3 coisas. A nossa alma é o nosso intelecto. A nossa alma é o nosso pensamento. E a nossa alma é as nossas emoções. Quando o Senhor diz: filho meu, dar-me o teu coração, Ele está falando: filho meu, dê-me tua alma. E agora, vou falar uma coisa que eu já falei em outras oportunidades. Para nós entendermos de uma forma mais simples e mais clara, um veículo, ele precisa de 3 coisas básicas. Uma lataria, as rodas e o volante. Com todas as demais coisas, logicamente. Escute. Então, partindo dessa premissa, e nos colocando dentro desse exemplo, nós somos a lataria que representa esse veículo. Ok? Nós somos isso. Segunda coisa, o volante é a nossa alma. Paz, pastor. O volante é a nossa alma. A grande pergunta a ser feita é: quem vai sentar naquele banco para conduzir esse veículo? Então, aquele que sentar naquele banco vai ter o controle de tudo. Ou seja, só dois motoristas podem sentar ali: ou o Espírito de Deus, ou a natureza humana, a carne. Se a natureza humana, que é o pecado, sentar naquele banco, ou seja, pegar e se apossar da minha alma, que é o volante, vai conduzir meu corpo às ações que Ele quer. Mas se for o Espírito de Deus que toma posse desse volante, a minha alma, então Ele vai me conduzir, vai te conduzir ao caminho dos acertos na vida. Isso é uma reflexão para nós. Então, quando sua alma recebe as informações, porque os sentidos estão operando, então isso produz o quê? Quando você vê algo lá, logo vai produzir o primeiro ponto na sua alma: pensamento. Nós somos o que nós pensamos. Nós somos o que nós pensamos. Tudo que nós pensamos, se nós alimentamos aqueles pensamentos com as nossas emoções, sim, porque todas aquelas informações das circunstâncias, elas vêm para onde nós? Na nossa mente. Na nossa mente é gerado os pensamentos. E se aqueles pensamentos são contra mim, logo o meu sentimento, as minhas emoções serão negativas. E há um texto na Bíblia que diz que um espírito alegre formoseia o rosto, mas um espírito abatido decai o semblante. Sabe? Então, se você aceitar aquelas circunstâncias contrárias a você,
se você permitir que sejam geradas sentimentos, emoções de dor, sabe? Então tudo isso vai se enraizar na sua alma. Então, ou seja, analise a sua vida hoje. Como sua vida está? Ah, pastor, eu estou vivendo momentos maravilhosos hoje. Significa que dias atrás você pensou coisas boas, você sentiu coisas boas, e hoje o que você está nada mais é vivenciando a realização da fé de dias passados. Pastor, minha vida não está boa. Tem momento que eu penso até em desistir de viver. Está pesado, não, está difícil, não estou suportando. Tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós vivemos, é tudo aquilo que nós permitimos que fosse gerado no nosso coração. Entende? Porque o lugar da mudança não é aqui fora, não é naquela situação. O lugar da mudança é dentro de nós. Quando aqui dentro muda, aqui fora tem que se sujeitar àquela condição da nova natureza. Então vamos lá, correr mais um pouquinho. O que opera a oração? Ou melhor, perdão, estou finalizando o 2. Não é isso mesmo, finalizei o 2. O que opera a oração? Vamos enumerar pelo menos 4 operações do ato de orar. Muito rapidinho isso aqui. Primeiro, a oração agrada o coração de Deus. A oração agrada o coração de Deus. Deixa o coração de Deus feliz. E melhor, a oração, além de agradar o coração de Deus, promove um encontro entre Deus e você. A oração tem esse poder de gerar um encontro entre você e Deus, entre Deus e você. Pastor, isso é verdade mesmo? Sim. Vamos lá? Vamos descobrir? Êxodo 25, verso 22. Vamos lá, vamos ler. Abra aí sua Bíblia e guarde esse versículo aí, anote no seu caderninho, por favor. Olha o que diz aqui. Êxodo 25, verso 22. Tu lhes fará, ou melhor, perdão, 22. Ali sobre a tampa, que é o propiciatório, no meio dos 2 querubins, que se encontram sobre a arca, eu me encontrarei contigo no tempo certo. Amém? O Senhor está dizendo, eu me encontrarei contigo, porque a arca da aliança representa a presença de Deus. Então quando você vai à presença de Deus, por meio da oração, você vai até a presença de Deus, e Deus se encontra contigo. Irmãos, é muito bonito ouvir isso de Deus. É muito lindo ouvir isso de Deus. Observe, eu me encontrarei contigo no tempo certo. E sabe por quê? Da expressão no tempo certo. Isso subtende que quando nós vamos orar, nós devemos perseverar na oração. Porque eu me encontrarei contigo no tempo certo, está falando de um determinado espaço de tempo. Ele vai vir e vai se encontrar. Não é, Deus não é pobre. Não é só assim. Eu cheguei aqui, liguei com Deus e Deus
Não. O que é que diz o profeta? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós. No tempo certo Ele virá ao teu encontro. No tempo certo Ele virá ao teu encontro, e é inconfundível. Você não será enganado, você saberá. Então, B, a oração traz alívio a você. Oração tem esse poder de operar alívio naquele que está orando. Mateus 11, verso 28. Vamos ler. Tudo aqui é na Bíblia mesmo. Mateus 11, 28. Olha que coisa maravilhosa. Eu fico maravilhado, sabe? Olha bem, vamos lá, aqui está. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Oh Deus, Deus está falando contigo. Aleluia, Jesus. Tira essa carga, Senhor. Tira essa carga pesada, Senhor, daquele que está sentindo um peso. Ele é invisível, mas ele é sentido. Esse é um convite que Jesus está fazendo. E com muito respeito a você, se você se sente desse jeito, Jesus está te convidando. Olha só, isso aqui é Jesus que está dizendo. Ser humano não tem condições de falar isso, se apropriar desse versículo. Só Jesus, e Ele está dizendo: vinde a mim, todos, sem exceção, todos, vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. É isso que Ele faz. Ele tira todo o peso, todo o fardo, todo o cansaço. Sabe, há uma mulher na Bíblia, nos Evangelhos, que diz que há 12 anos aquela mulher andava corcunda, olhando para o chão. E um dia aquela mulher tomou uma decisão de ir até onde Jesus estava. E ao chegar lá, aquela mulher, com aquele seu drama, aquele seu problema, humilhada, sabe? Não bastasse a humilhação das pessoas sobre ela, ela também se sentia humilhada, rejeitada. E aquela mulher procurou Jesus. E Jesus curou aquela mulher. Livrou aquela mulher daquele jugo que há tantos anos ela andava, sem poder andar direito, olhando com dignidade. Ela andava olhando para o chão. Isso fala de humilhação. É isso que Ele faz. Ele tira todo o peso, todo o fardo da sua alma. Sabe? Que muitas vezes se reflete num semblante, aonde muitas vezes pessoas têm alegrias, momentos de pequenas alegrias. Quando alguém fala alguma coisa engraçada, quando a pessoa está comendo alguma coisa boa, sabe? Mas lá no fundo ela não compreende, mas há uma tristeza latente do coração.
de tantas frustrações, tanta rejeição no mundo, tanto sofrimento. Então Jesus, ele faz isso. E ele não somente faz isso. Olha o que mais ele faz. Tomai vosso lugar em minha carga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descansos para as vossas almas. É isso que Jesus faz. Então, aqui, ele diz isso. Quando você ora, seu espírito recebe o alimento fundamental, o pão da vida. Repetindo a frase que eu disse anteriormente, a oração, ela é tão necessária para o seu espírito, quanto o alimento para o seu corpo. E aqui eu quero falar simplesmente de forma muito rápida uma reflexão. Fica um dia sem comer. Tem pessoas que se ficar um dia sem comer, desmaia. Se ficar um dia sem comer, desmaia. Tem gente que acorda devorando tudo. Mãe, cadê o lanche? Mãe, cadê o café? Mãe, cadê isso e tal? Outros, minha esposa, eu estou com uma fome, parece que eu dormi amarrado. E se ficar meio dia sem comer, começa a reclamar. Um dia todo começa a ter vertigem. Obrigado, pastor. 2 dias, misericórdia, isso é inconcebível. Tem pessoas que falam assim: nunca, eu não dou conta jamais de ficar 2 dias sem comer. Mas sabe, quando aconteceu aquele terremoto lá no Tahiti, pessoas ficaram soterradas. Tinha pessoas que ficavam 7 dias sem comer, 8 dias. Agora o que me impressiona, não é o ficar sem o comer, é a água. E mesmo assim, muitas pessoas viveram. A questão é que o nosso corpo, ele se acostuma. Nosso corpo, ele se acostuma. Então, a oração, ela é tão fundamental para o nosso espírito, como o alimento é para o nosso corpo. Agora, se você ficar, vou exagerar, 1 mês sem comer, você fala: pastor, 100% de certeza, pode preparar o certidão de óbito. E o seu espírito? Quanto tempo você não alimenta ele? Pastor, eu acho que eu estou jejuando, meu espírito está jejuando. Meu espírito jejua muito. Você entende? Então vamos lá. Eu falei agora. Primeira pergunta: por que devemos orar? Segunda: o que opera a oração? Eu estou falando sobre o que a oração opera. A oração agrada o coração de Deus e promove um encontro. B, a oração traz alívio. C, a oração abençoa outros. Essa é intercessória. Ela abençoa outros. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Que nós devemos oferecer deprecauções, orações e intercessões com ação de graça. Ou seja, quando eu intercedo a favor de alguém, já há em meu espírito a certeza de que aquela pessoa vai ser abençoada, e por isso eu ofereço a Deus gratidão. Obrigado, Deus, porque através desta oração o Senhor está abençoando tal pessoa. Porque a fé me oferece essa antecipação de agradecer a Deus
por aquela minha petição a favor de alguém. Isso é uma fé tremendo. A fé, ela é maravilhosa, porque a fé me dá a condição de agradecer antecipadamente por algo que eu intercedo a favor de alguém. Se você tem orado a favor de alguém, olhe, descansa, confie. O Senhor não é surdo. Sim, agora nós devemos perseverar, que no momento certo Ele visita, Ele faz a obra. Tenha essa certeza. Então, quando apresentamos diante de Deus a necessidade de outro, não só tais necessidades serão supridas, mas as suas próprias. Isso é tremendo. Porque interceder a favor de alguém, isso é a evidência de que existe amor, né? Amor. Existe amor. Em um mundo em que impera o egoísmo, o individualismo, quando há uma intercessão, um clamor, lágrima a favor de alguém, de uma causa, de uma pessoa, isso é uma expressão de amor. Como o pastor Ângelo disse, postou, através de uma frase: amor é a atitude, nada mais pode representar o amor de uma forma tão precisa quanto a atitude. Isso é imprescindível, não tem como mudar isso. Então, vamos lá. Jó 42, 10. Jó já havia passado por todo o sofrimento possível. E aí nesse texto diz que quando Jó intercedia a favor dos seus amigos, Deus mudou a história de Jó. Estou falando sobre oração. Quando Jó intercedia a favor dos seus amigos, então veio o Senhor e mudou a história de Jó, de modo que o último estado de Jó, tudo que ele perdeu, o Senhor restituiu em dobro. Amém? Deixa eu olhar aqui no meu relógio. Deixa eu acelerar. Mas só vai faltar mais duas perguntas. Uma é bem curtinha, então vou conseguir concluir dentro do tempo necessário. Então a oração tem o poder de abençoar os outros. A oração abre as portas para Deus mostrar coisas grandes e poderosas. Jeremias 33, 3. Essa eu quero ler, porque essa tem um peso muito maravilhoso. Jeremias 33, 3. Diz assim: invoca-me, e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Olha que coisa tremenda. Invoca-me e te responderei. Isso é demais. Sabe, a pessoa que você é hoje,
O conhecimento das coisas que você tem de Deus determina a medida do quanto você é transformado hoje. Você é transformado na medida do conhecimento que você tem em relação a Deus. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios que a sabedoria do homem humana, ela é loucura. Ela é loucura. A sabedoria humana, ela não expressa quem Deus é, as coisas que Deus faz. Mas quando você se relacionar com Deus, o Espírito Santo, você vai receber o presente de Deus, de ter o Espírito Santo habitando dentro do seu espírito. E todo dom de Deus, toda sabedoria que vem do céu, toda graça de Deus, vem através do Espírito Santo dentro do seu espírito. Fora disso, é orgulho do ser humano. Que o homem sem Deus, ele não é nada. Sabe? Vamos lá. Terceira pergunta fundamental. Onde devemos orar? Onde devemos orar? Vamos lá. Devemos orar no culto público de louvor e adoração juntamente com todos. Ué? Só nesse lugar, pastor? Calma. Calma, espera lá. Mas devemos orar. E aqui eu quero falar algo assim que eu considero muito importante, que Deus falou comigo. Isso que eu vou falar com vocês, compartilhar. Tem 25 anos que eu me converti ao Senhor. E nós, quando nos convertemos, logicamente nós nos convertemos e vamos estar em algum lugar, juntamente com outros irmãos em alguma igreja. E cada igreja tem as suas doutrinas. Há muitas igrejas que se identificam entre si acerca da doutrina. E algumas mudam um pouco por questão de visão bíblica. E os anos passam. E a tendência é o cristão se tornar melhor. Se tornar cada dia uma versão melhorada. A gente vai se tornando uma versão cada dia melhorada. Alguns é 1.0, outros é 1.4, outros é 1.6, e aí vai. Mas a grande questão é que a gente vai sendo melhorado. E a oração na igreja, como eu li aqui, ela é fundamental, ela é importante. Mas se nós observarmos, há 25 anos atrás, 20 anos atrás, 15 anos atrás, a igreja, ela orava mais. Havia oração no momento que antecedia o corpo do culto. Havia círculos de oração. Havia continuamente consagrações e, consequentemente, mais operação de Deus. E baseado no que Deus falou comigo, Deus me fez entender que eu precisava resgatar algumas coisas do início da minha fé para a minha vida nos dias atuais. E algumas coisas que eu havia inserido na minha vida dos dias atuais, eu precisava tirar. Entende? Então, devemos orar no culto.
nós precisamos voltar à oração. E sabe por quê? Às vezes é difícil. Assim, só será difícil se nós decidirmos que vai ser difícil. Mas se orar, por estar orando sozinho, ele precisa de incentivação. E tem pessoas que são maravilhosas, assim, são verdadeiros levantadores de espírito, não digo nem de astral, não é astral, é espírito. Mas quando nós compreendemos que a oração é uma necessidade, aí diz assim: eu sei, essa é uma necessidade, só que eu não tenho força. Outro diz: eu tenho muita vontade, mas eu não tenho conseguido. Sabe qual é o segredo? É todo mundo se abraçar no mesmo propósito, em uma mesma necessidade que é comum a todos. Porque na verdade não tem um melhor do que o outro. Mas uma coisa é certa: todos nós somos carentes. Então nós precisamos. Então, olhe, onde devemos orar? Devemos orar nos cultos da igreja. Eu não estou falando isso, eu estou falando isso de forma generalizada. É a igreja do Senhor na terra. Precisa voltar a essa prática. Começando por mim. E você que está aí do outro lado. Se essa expressão, essa palavra está falando com você, o que eu quero que você entenda é que você não se sinta só. Existem muitas outras pessoas que também compartilham do mesmo sentimento. Mas já percebeu que ninguém tem a iniciativa de ser aquele número 1, de botar a boca e falar assim: gente, nós precisamos fazer isso, vamos. Então, devemos orar no culto. Também devemos orar em nosso lugar reservado de oração, sozinho, não secreto, sozinhos. Ei, você precisa ter um lugarzinho que quando você sabe, chegou aquele momento, você vai lá para orar, para falar com o Senhor. Ele é seu aquele lugar, aquele cantinho. Esse cantinho tem que existir. Não importa. Pastor, na minha casa eu não tenho privacidade e tal. Entra lá para o seu quarto, fecha a porta. E lá, coloca uma música, porque às vezes você está tão sensível, que você quer chorar, quer gritar. Coloca uma adoração lá e se derrama aos pés do Senhor. Faça isso. Então, olhe, devemos orar em nosso lugar reservado de oração, sozinhos. Mateus 14, verso 23. Aqui está o que nós precisamos ler agora nesse momento. Mateus 14, 23. Olha o que diz. Mateus 14, estou quase concluindo, queridos. Mateus 14, 23. Abra aí a sua Bíblia, acompanha aí. E vamos lá, porque a vitória é sua. 14, 23, diz assim: assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Jesus fazia isso constantemente. Outro texto, para embasar o que nós estamos pregando, Lucas 5, versículo 15 e 16. Lucas 5, verso 15
e 16. Vamos lá. Aqui está. Olha o que diz. Contudo, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de maneira que multidões convergiam para ouvi-lo e para serem curadas de suas enfermidades. Todavia, Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários onde ficava orando. Jesus nos deu o exemplo. Não importa se você vai orar no monte, não importa se você vai orar em cima da sua cama, ou de joelho na sala, ou até mesmo em algum lugar na rua, não importa. Mas importa que você tenha momentos seu e Deus. Glória a Deus. Aleluia. E por último, Mateus capítulo 6, verso 6. Mateus 6, 6. Vamos lá, para fechar esse ponto. Mateus 6, 6. Olha o que diz. Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto, e após ter fechado a porta, ora a teu pai, que em secreto te ouvirá. Aleluia. Que te vê em secreto e recompensará plenamente. Então, em nome de Jesus, comece, sabe? Se você ainda não começou, se você não tem essa prática, primeiro, um segredo, faça um propósito. Pastor, mas por que tem que ser um propósito? Não, não tem que ser. Mas por que um propósito? Porque quando nós temos dificuldade de fazer aquilo que nós sabemos que temos que fazer, quando nós fazemos um propósito, nós estamos nos obrigando a fazer aquilo. Mas não se esqueça, a Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado por violência. E aquilo que você faz neste momento, se submetendo com muito esforço, quando você pratica aquele propósito, no momento é muito esforço, mas aquilo que é um propósito se torna uma coisa diferente, é transformado em hábito. Então, por que propósito? Porque o propósito, estamos nos propondo a fazer algo que sabemos que temos que fazer, mas não estamos em condições. E por que você cumpre o propósito? Antes de ser um hábito, se torna uma segunda coisa, disciplina. E quando se torna disciplina, sabe? Disciplina já tem um sentido de voluntariedade. E aí, porque a disciplina, de forma sistemática, aquilo se transforma em um hábito. Todo o peso é tirado. Todo o peso é tirado. É um hábito. Se torna um hábito, uma coisa comum. Em nome de Jesus. Então, repetindo. Primeira pergunta, por que devemos orar? Segunda, o que opera a oração? Terceira pergunta, onde devemos orar? E última pergunta, quarta pergunta, o que oramos? O que orar? Veja que a primeira é, por que devemos orar? Essa segunda pergunta é, esse primeiro porquê junto, esse outro porquê é separado. Por quê? Ou seja, eu devo orar acerca de quê? Acerca de quê eu devo orar? Essa é a pergunta mais bem formulada. Então vamos lá. Devemos orar pelos nossos
governantes. Porque a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando o justo governa, o povo tem paz. Mas quando o ímpio governa, o povo padece e sofre. Então, nós devemos orar pelos governantes. Muitos cristãos em muitos países não têm liberdade para orar a Deus sem o medo da perseguição, e muitos da morte. Então temos que orar pelas nações, pelos povos. B, devemos orar por aqueles que ainda não se entregaram verdadeiramente ao Senhor Jesus. Salmo 2, verso 8. Amém? Acompanha aí. Hoje é Bíblia. Hoje é o dia de usar a Bíblia. Salmo 2, verso 1. Vamos lá. Olha o que diz. Salmo 2, verso 8, perdão. Pede, e eu te darei as nações por herança, os confins da terra por tua propriedade. Aleluia, aleluia. Então, o Senhor está te recomendando: peça e eu te darei as nações por herança. Atos 10, verso 8 ao 11. Atos 10. Aleluia, glória a Deus. 10, 8 ao 11 diz assim: compartilhando com eles tudo quanto havia se passado, os enviou a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio-lhe um estado de completo êxtase. Então viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol que dizia, descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e as aves do céu. E em seguida uma voz lhe ordenou: Pedro, levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Porém Pedro, de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Contudo a voz insistiu pela segunda vez: não considere impuro o que Deus purificou. Ou seja, o Senhor está trazendo aqui, através dessa palavra, uma revelação para Pedro, de que os gentios, eles eram preciosos aos olhos do Senhor, e que ele em sequência ia ser levado à casa de Cornélio, e aquela família toda iria se converter ao Senhor, e mais, cheia do Espírito Santo. Então, devemos orar por aqueles que ainda não se entregaram verdadeiramente ao Senhor. C, devemos orar pelos obreiros, a fim de que se ganhe almas. Mateus 9, 37 e 38, quando o Senhor fala com os discípulos e ora, para que eles orassem ao Senhor, para que o Senhor enviasse obreiros para a sua seara, porque a seara estava pronta, mas poucos eram os ceifeiros. E logicamente que isso precisa acontecer pelas nossas vidas, pastores, obreiros, essa vida onde juntos, unidos em um mesmo pensamento e uma só alma, em um propósito do coração de Deus. E o último, letra D, devemos orar por um avivamento em nossa nação e consequentemente no mundo todo. Nossas igrejas, isso é uma reflexão, queridos,
Isso aqui eu finalizo lendo isso aqui. Nossas igrejas precisam muito mais que uma reforma. Precisamos de uma profunda restauração, começando pelo resgate, pela volta à oração, à santidade e, consequentemente, almas para Jesus. Assim, devemos orar por almas sedentas por Cristo do mundo. E não somente por cristãos decepcionados, frustrados por imaturidade de outros. Porque decepções e frustrações nada mais é do que imaturidade em si mesmo. Cristãos que se frustram, se decepcionam porque foram decepcionados por outros, estão se revelando imaturos, porque está perdendo uma oportunidade de carregar as marcas de Cristo. Ser perseguido, ser caluniado, ser afrontado, ser ferido, sabe? Se vai te frustrar, vai te decepcionar, isto é absorver em si as marcas de Cristo. Isso é se tornar mais parecido com Jesus Cristo. Maturidade é expressada em nossa vida pelo quanto nós conseguimos nos render, abrir mão das nossas vontades, dos nossos prazeres, em razão do reino de Deus ou de pessoas. Então, por fim, conserve o amor e a fé, conservando e assim, e somente assim seremos intercessores de nossos relacionamentos, da nossa vida conjugal, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, da nossa família. Somente através da oração vamos nos tornar pessoas fortalecidas e preparadas para suportar as adversidades que vão surgir nesse mundo. Então não deixe que a sua vida seja levada de uma maneira, sabe, a qual chegue dias difíceis e você não esteja preparado para passar por aqueles dias. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Quero orar agora por você em nome de Jesus e assim finalizar. Pai, em nome de Jesus, oro por cada família, meu Deus, abençoando, Senhor, e pedindo a sua graça sobre cada lar. Pai, que o amor seja aflorado em cada família, que barreiras sejam rompidas, que haja diálogo, compreensão, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe cada lar, cada família, tome cada família em tuas mãos. Fale profundamente em cada coração, a cada dia. E assim, Pai, nós continuamos lutando em nome de Jesus, para permanecer firme na fé, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe e fica em paz. Amém.